Estamos de volta com o programa Alma Querida. Estamos falando da personalidade narcísica, no caso, e também falando sobre a bipolaridade, que nos pediram para falar sobre esse tema, né? E, na verdade, muito acontece, doutora Adão, de existir até um equívoco de confundir bipolar com o personalidade narcisista. E não é a mesma coisa. Talvez porque o personalidade narcisista, ele é tão narcisista que ele transmite, às vezes ele também tem a comorbidade de ter depressão, e quando ele é atacado, ou seja, né, elogiado, ele pode ter aquela situação de humor assim, diferenciado, que pode confundir com o bipolar, e não tem nada a ver, porque enquanto o bipolar ele tem, né, essas fases, essas oscilações de humor, né, mas ele não faz por maldade. Já o narcisista, ele tem uma certa situação interior, ele tem um sentimento interior de maldade mesmo, porque o egoísmo dele não deixa ver o outro, né? Ele prejudica o outro até onde ele puder, para que ele tenha vantagens de todos os tipos, de todo nível, né, doutora Adão? Exato. Então, Ainda ontem eu conversava com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e que entrou na minha relação de contatos, né? Se dizendo um espiritualista, reencarnacionista, espírita, e que faz caridades. E, de repente, numa conversa, uma pequena viagem, conversando com ele começou a falar de uma outra pessoa. E dizendo, era um camarada que ele era bom, mas agora ele não faz nada que presta, tudo que ele faz é errado. Quer dizer, a maneira de falar, sim, tudo, nada, e mais o tom de voz. Terrível. Eu já dei aula de comunicação, né? E tive que estudar muito isso. E fiquei abismado com uma coisa que foi fruto dos meus estudos, ao saber que na comunicação, aqui falando com a doutora Dora, eu tenho 3 elementos na comunicação. Um deles é o significado do que eu quero falar, do que eu quero transmitir. Ele tem um valor. Depois, o meu tom de voz tem outro valor na comunicação. E a minha movimentação, minha expressão corporal tem outro valor. O significado vale 7%. Só isso. O tom de voz, 45%. E a expressão corporal, 48%. Agora a pessoa fala fazendo assim, ó. Pois é, né, Dora? A gente precisa levar em consideração uma coisa dessa. A gente fala para as pessoas, como aquele camarada estava falando, ele não faz nada mais certo, é mais isso, mais aquilo. Quer dizer, o tom de voz e a expressão corporal dele já denotava que 93% da comunicação era inadequada. O que sobrava? Quando eu disse para ele que o que ele estava fazendo estava faltando com a caridade para com aquele amigo que ele estava julgando, não julgueis para não ser julgado, ele levou um susto. Aí quando eu falei essa questão da expressão corporal e do tom de voz, né, ele levou um susto maior ainda, de que ele, e Jesus fala, não julgue o outro, porque com a medida que você julgar, está julgando você. Como é que ele estava se julgando, né? E o evangelho inteiro, a gente fica pensando, mas isso é questão de religião. Nossa, hoje você pode dizer o seguinte, não, isso é questão de matemática. Entendeu? Está tudo comprovado. Você não julgue o outro, porque da medida que você estiver julgando o outro, você vai estar se julgando. Eu já contei uma história de que um camarada, né, que me vendeu um telefone, eu estava caminhando com aquele telefone na rua, e ele dizendo para eu tomar cuidado, porque podiam me roubar o telefone. Toma cuidado que podem roubar o telefone. Nossa, está cheio de ladrão, está isso, está aquilo, né? E depois, quando eu fui verificar, nos expedientes, fui verificar, e eu estava sem o telefone. Ele ficou com o meu telefone. Percebeu que eu estava falando de ladrões na rua e quem era o ladrão? sim, sim, sim. É incrível como a gente se projeta quando fala do outro. Sim. E quando a gente está falando dessa personalidade narcisística, nós estamos falando de uma personalidade realmente doentia, né? Dentro do plano não do narcisismo apenas, do egoísmo comum, Sei. que infelizmente, né, como tão diz, bem-aventurados os pobres de espírito, né, que a chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho.
Nisso todos estamos de acordo, que todos nós temos bastante carga, infelizmente, ainda de orgulho e de egoísmo. Mas quando estamos falando dessa personalidade narcísica, no caso, é uma personalidade realmente doentio dentro do plano do estudo científico mesmo, né? Do estudo científico, da psicologia, tá? Eles realmente têm uma personalidade difícil de convivência, eles não seguem regras, né? Eles puxam tapete quando podem puxar, tal. Eles realmente precisam de elogios. Tem alguns estudos que dizem que é porque ou ele foi muito bajulado quando criança, né? Ou foi realmente rejeitado, teve aquela rejeição. No entanto, é um estudo bastante interessante ainda. Existe ainda muito que se estudar sobre essa personalidade, né? E segundo alguns estudiosos, é a mais difícil de trabalhar, porque eles não reconhecem, né? Então, e esse é o desafio. O que você terminou de dizer é reconhecer. Não reconhece. Reconhecer e fazer o que Jesus falou. Tá? Quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. Orgulho e egoísmo, orgulho. Tá? Agora, quer ser o tal, seja o servo de todos. Com certeza. Ah, Com certeza. egoísmo. E o orgulho, né, quer dizer, quer se exaltar, seja humilde para você ser exaltado. Sim, esses pareceres, esses entendimentos, essa personalidade distorcida, eles desconhecem totalmente, né? A ponto de quererem realmente serem, na verdade, eles querem esse elogio, eles acreditam que são merecedores de elogios também, são merecedores, né? E precisam do elogio do outro. Ou seja, ao mesmo tempo eles são frágeis, né? Porque se precisa do elogio do outro, imagine como sofrem essas pessoas. Então, e para você levar em consideração a vida dessas pessoas, elas vivem com quem? Com quem excita esse problema. Perfeito. Excita esse problema para impor que ela encontre a solução. E a solução é o quê? É ser humilde, é servir. Então ela vai escolher pai e mãe que vão trazer um desafio de fazer uma modificação. Aí o Paulo de Tarso vai lá e fala assim, olha, não vos conformeis com o mundo, não viva conforme o mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. É que no centro do espírito a gente chama de quê? Reforma íntima. Você vai estudar. Sim. Reforma íntima. Exato. Para quê, diz o Paulo? Para você saber qual é a boa, perfeita, agradável e justa vontade de Deus para você. Pois é. Até não atingir esse nível de compreensão, né, de normalidade, por assim dizer, de reconhecer todos esses entendimentos, precisaria de uma assistência, de um tratamento, né, psicológico, mas justamente difícil, como nós estamos falando, justamente porque eles não admitem, né? Como, por exemplo, o bipolar ele reconhece, ele vai ao psiquiatra, vai ao psicólogo, ao psicanalista, não é verdade? Eles têm uma excentricidade, né, doutora Adão, mas nunca comparada à maldade da personalidade narcísica. É exatamente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu, assim, de um atendimento nosso. Por exemplo, ele possui, né, ele tem bipolaridade, e ele chegou a oferecer para comprar as casas dos vizinhos. Como ele tem um certo poder aquisitivo, os vizinhos acreditaram que ele iria comprar as casas. Então ele fez toda uma movimentação. E os vizinhos acreditando nisso, imagine o tipo de prejuízo que ele veio a provocar. Por quê? Porque foi conhecido depois que ele tem a questão da bipolaridade. Então essas fantasias que o bipolar assume às vezes, pode realmente ser constrangedora, pode trazer algum prejuízo, mas não é por maldade, como o que traz a personalidade narcísica, né? É interessante, né? Se você vai procurar saber o que caracteriza, você vai verificar que um monte de características é a maneira de se relacionar com o mundo. É sempre assim. Perfeitamente. E o Evangelho diz assim, né? Jesus falando, se os teus olhos tiverem luz, todo o seu corpo será luminoso e são. O que é os seus olhos terem luz? É você ser capaz de ver a vida de um ponto de vista espiritual, da luz, que é o Pai que está em todo mundo, a luz,
que brilhe a vossa luz. Aí você vai ver. Agora, se os olhos tiverem luz, o seu corpo será luminoso e são. Se não for não tiver luz, o que você vai fazer? Você vai ver o negativo lá. Viu o negativo, julgou, vem uma vibração pesada para o seu corpo. Com certeza. Então o seu corpo vai ficando não luminoso, vai ficando escuro. E vai carregando essa energia pesada. Então, de encarnação para encarnação, você fica passando por doenças. Porque essas vibrações vão se manifestar em doenças. E na doença você é levado, nossa, eu não posso fazer mais isso, eu tenho que mudar. É obrigado a mudar. Sim. Então eu digo, Sim. né, doença é bênção, Com certeza. porque a doença traz dor e a dor traz consciência. Com certeza. Nós sabemos da questão da bipolaridade, né? Uma questão que não depende da pessoa somente. Agora, a questão narcisística é muito séria. É como o senhor falou, se não aprender nesta existência, o que é muito provável, aprenderá na próxima. Na próxima. Por quê? Porque aquilo que semear, Jesus mesmo haverá de colher. Não vos equivoquei, dali não se zomba. Com certeza. Meu querido, vamos nos despedindo? Vamos. Não temos que fazer coral porque já fizemos, né? Então, eu quero que tenha todo mundo paz e luz nos seus corações e que o Pai possa fazer um habitat na vida de cada um. Olha que lindo! Um habitat de muito amor em cada um que esteja agora nos ouvindo, nos assistindo. E até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.